Em 2026, o maior pacote de obras de mobilidade urbana da história de Cascavel. Mais asfalto novo, mais recape, mais reperfilamento, mais ciclovias, mais abrigos de ônibus. Serão mais de 360 milhões em obras na cidade e no interior. Para recuperar, para avançar, para crescer, para orgulhar. E vem muito mais por aí. Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E hoje a gente está com a doutora Roberta Kirchner, que vai falar para nós um pouquinho sobre endometriose. É a ginecologista que cuida desse problema, dessa patologia, não sei se a gente pode falar assim, enfim. A doutora vai falar para nós aí o que é essa endometriose. Tudo bem, doutora? Oi, Larissa, tudo bem? Prazer de novo estar aqui. Que bom que você conseguiu já ajustar aí a agenda e estar conosco. Conta para nós um pouco o que é essa tal dessa endometriose. Dizem que é a doença da mulher moderna. Pois é, menina. Então, agora a gente tá mais atualizado na endometriose. Antigamente, a mulher tinha dor e geralmente falava, é assim mesmo, né? Hoje a gente sabe que cólicas importantes não é normal, a mulher precisa investigar. Endometriose, para explicar assim de modo simples, são partes do endométrio. Endométrio é o tecido de dentro do útero. Então, por algum motivo, esse endométrio cresce para fora. Então, ou fora do útero, ou no intestino, ou na bexiga, enfim, até pulmonar pode existir. Então, qualquer lugar a gente pode ter focos de endometriose e daí ela acaba, como ela tá fora do lugar que ela deveria estar, gerando dores, né? E aí isso gera o quê? Uma inflamação? Isso, uma inflamação. Ela é uma doença estrogênio dependente, né? Então, é por conta do estrogênio que ela acaba piorando. E é uma doença que ela vem há tempos? Ou quando ela dá sintomas, é bem no início ou ela costuma dar depois de um tempo? Então, a endometriose, ela pode pegar uma paciente jovem. Antigamente achava que adolescente não tinha endometriose, hoje a gente sabe que tem, né? Então, assim, pode ser tanto jovem quanto mais na fase adulta. Endometriose, às vezes, pode causar muita dor, média ou nenhuma. Então, existe paciente que tem endometriose e não tem dor nenhuma? Existe. Como existe paciente que tem endometriose e morre de dor. Então, não é também uma regra a dor da endometriose. E você sabe que eu tenho endometriose, doutora, e vou te falar que a minha é assintomática. Eu descobri no parto. Por acaso? Descobri no parto. E até o médico falou pra mim, nossa, eu não me lembro de você ter falado que teve dificuldade para engravidar. E eu falei, mas eu não tive dificuldade para engravidar, né? E aí ele falou assim pra mim, nossa, mas tem vários focos de endometriose. Não vou poder tratar agora, porque você já perdeu muito sangue, foi no parto, na cesárea. Mas ele falou assim, mas tem endometriose. E o minha é totalmente assintomática. Graças a Deus. Melhor assim, né? Melhor assim. Descobri no susto, mas isso, né? Exatamente, isso acontece. E às vezes, e também não é, pela dor da paciente, ela tem mais focos. Então, tem pacientes que têm pouquíssimos focos e tem muita dor. E tem paciente que tem muito foco e não tem dor. Então, assim, não tem relação com o tamanho dos focos e a dor. Certo. E eu poderia falar que uma endometriose tem alguma relação com algum câncer ou não? Não. Não tem. Não. Porque uma vez falaram que era uma lesão, sim, uma lesão benigna, né? Então não é um câncer. Mas ele entrava meio comparando com isso. Então não tem nada a ver. Não, endometriose é isso que eu falei no começo. É o tecido que tá fora e aí ele gera esse desconforto, né? Que para algumas pacientes é um super desconforto, né? E aí você falou que é um tecido ali do útero, mas você falou assim que ela pode atingir outros lugares. Daí ela pode atingir os ovários, o intestino, a bexiga. Isso. E aonde que entra essa dificuldade de engravidar aí? Então, até existe paciente, essa questão de dificuldade de engravidar, a gente vai colocar a culpa na endometriose depois que a gente fizer
toda a pesquisa de infertilidade, né? Para procurar outras causas. Porque existem mulheres que têm endometriose que engravidam. Foi o teu caso. Você engravidou, não teve dificuldade nenhuma. Agora, tem mulheres que têm endometriose e que têm dificuldade. Então, a gente vai pensar em tratar cirurgicamente essa paciente que está tentando engravidar e não consegue descobrir uma endometriose, depois de a gente afastar todos os outros, entendeu? Porque, teoricamente, ela causa, mas não causa, entendeu? A infertilidade. Certo. Não é em toda paciente que vai ter infertilidade porque tem endometriose. Tem paciente que tem endometriose e gesta tranquilamente. Acho que é porque liga que que é a parede do útero, o tecido do útero, né? É, o tecido de dentro do útero. E aí, às vezes, sei lá, a pessoa às vezes deve fazer alguma relação aí. E aí eu posso ter sintomas diferentes se, por exemplo, pegar o meu ovário, ou pegar o meu intestino, ou pegar a minha bexiga. Os sintomas são diferentes? Tem outras coisas, além da dor, que você já colocou que a dor é um sintoma que muitas mulheres têm, uma dor intensa. Tem alguma outra coisa que, dependendo da onde atingir, pode trazer sintomas diferentes? Sim, tem. Igual, se for na bexiga, a paciente pode ter dor a urinar, disúria. Inclusive, tem paciente que acha que é infecção urinária, fica tratando. Foi o caso da cantora Anitta, né? Ela foi tratada N vezes por infecção urinária, até que um cardiologista escutou melhor a história dela e falou: epa, será que não é endometriose? Pesquisou e descobriu que ela tinha endometriose ali na parte vesical da bexiga, e daí ela fez o tratamento e tá tudo bem. Então, se ela tá na bexiga, pode ter sintomas urinários. Se ela tá no intestino, a paciente pode apresentar dor ao evacuar, como se fosse uma facada, dor no ânus. Então, pode ir mudando os sintomas conforme aonde a endometriose tá. Uma questão... Sangramento nas fezes pode ter ou não? Pode ter sangramento tanto vaginal também, tá? E dor no ombro direito é uma questão que a gente pergunta, porque pode ter a endometriose diafragmática. Então, o que vai gerar uma dor no ombro direito, geralmente cíclica, onde a paciente vai sentir essa dor no ombro por períodos. Por períodos. Então, isso pode... Às vezes relacionado com o período menstrual. Isso. Igual a maioria das pacientes que tem muita dor pélvica, elas vão sentir mais dores também, que irradia para a coxa. Então, tem uma dor maior na parte anterior e lateral da coxa. Então, isso também quando a paciente senta no consultório e fala que tem esse tipo de dor, é um alerta para a gente investigar a endometriose. Às vezes, você pergunta do ombro, a paciente nem mas aí ela fala, vou começar a reparar. Aí ela repara que tem também. Então, pode ter esse tipo de sintomas também. E o quadril direito também? O quadril, a coxa pode ser, porque como é na pelve, né? Qualquer dos lados. E por que ombro direito? Porque é mais comum do lado direito, do diafragma direito, ter focos de endometriose, é mais comum ali. Olha só, essa é novidade, hein? Se você tem endometriose, às vezes fica aí, meu Deus, no período que eu menstruo dói meu ombro. E às vezes as pessoas falam, o que tem a ver? Aí vai no ortopedista pra ver se o ombro às vezes tem a ver, sim. Às vezes pode ser, o mais comum ser alguma coisa, né, ortopédica. Mas se é assim, é cíclica, eu percebo que alguns dias do mês, todo mês, aí ficam atentas aí que pode ser endometriose. Interessante. Bom, você falou que a dor intensa, às vezes uma dificuldade de engravidar, mas não necessariamente, não posso culpar, né, a endometriose para isso. Que mais que eu posso ter, assim, de sintomas? Eu posso ter cólicas, então essa dor que você fala são as cólicas. Essa dor pélvica que você relatou aqui. Algum desconforto, então, para evacuar ou para urinar, dependendo onde está o foco. E a dor na relação sexual, isso existe? Existe. Então, essa é uma outra questão que a gente, lógico, tem que afastar outros diagnósticos, né? Mas dor na relação sexual é um alerta para endometriose também. É dor forte? Depende. Então, assim, dependendo do foco ali, se tá muito
ali no fundo de saco, então a paciente vai ter mais dor no fundo. Então, às vezes, você examina a paciente, ela tem mais dor na lateral da vagina, tem paciente que é mais para o fundo de saco, então vai depender onde tá os focos, mas geralmente não é aquela dor na hora de penetrar, né? Então, tem paciente que confunde isso, fala assim, eu tenho dor na hora que vai entrar. Geralmente, da endometriose é uma dor mais lá no fundo, né? Durante a relação. Aí, às vezes, elas falam assim, dependendo da posição, ajuda. Então, tem posição que eu não consigo porque dói mais. Então, isso chama mais atenção de endometriose. E o diagnóstico, como é que é feito? O diagnóstico da endometriose é feito por algum exame? Ou é só o histórico? Você falou, parece que faz uma palpação. Seria talvez o preventivo aí? O que? Não, preventivo não. Mas assim, o diagnóstico, pra gente fechar, é exame de imagem, né? Então, antigamente, a gente só tinha o exame padrão ouro, era a ressonância de pelve, né? Com preparo intestinal, que a paciente fazia. Hoje, a gente tem também a possibilidade do ultrassom com preparo intestinal. Porém, o ultrassom com preparo intestinal para pesquisa de endometriose tem que ser com o médico que saiba fazer esse exame. Então, não é qualquer ultrassonografista. Ele tem que ser treinado, tem que ter o curso de que é para diagnóstico de endometriose, porque daí ele é específico para isso. E aqui em Cascavel, acho que a gente não tem muitos, né? Então, assim, a grande maioria a gente acaba pedindo ainda a ressonância magnética, apesar de ser um exame bem caro. Então, o diagnóstico de endometriose é um diagnóstico caro, né? Porque não é com ultrassom simples que a gente descobre endometriose. E às vezes nem tem lesões muito profundas que a gente não consegue pegar em exame de imagem, a gente acaba vendo só por videolaparoscopia, mas também a gente não acaba levando todas as pacientes para cirurgia, né? Que é o tratamento definitivo da endometriose. A gente sempre tenta o tratamento clínico antes para devolver a qualidade de vida, né? Não, o tratamento clínico não resolveu, aí cirurgia, né? E aí, o vaginal não adianta, o transvaginal lá. Ele é um transvaginal, só que ele é um específico para pesquisa de endometriose. Eu vou fazer um de rotina, o transvaginal, não, esse é mais difícil de ver. Então, o ideal é com preparo intestinal. Então, vai tomar aquele líquidozinho. Tipo da colonoscopia. Tipo isso. Então, é um pouquinho ruim, né? Mas tem que fazer para melhor visualização ali no exame. E quando você fala em cirurgia, você falou que o tratamento, já que vamos entrar em tratamento agora, você falou que pode ter um tratamento que é conservador, que é com medicação, é isso? Assim, o tratamento, na verdade, que não é cirúrgico, ele não é pra gente tirar os focos de endometriose. Então, infelizmente, não existe uma medicação que eu vou prescrever pro paciente para tirar aqueles focos. Isso é só cirúrgico, tá? Então, o tratamento é pra dar qualidade de vida para paciente, tá? Então, assim, a gente vai orientar uma desinflamação no corpo, né? Porque quanto mais inflamada a paciente tá, mais esses focos podem doer, né? Então, assim, e aí medicamentos, tanto para dor, a gente pode usar medicamentos igual, tem medicamentos que a gente usa para tratamento de endometriose, que se a paciente for lá ler a bula, não é para dor, ler a bula é para, por exemplo, anticonvulsivante. Aí a gente tem que explicar para a paciente, porque o paciente tem algumas, né, tem mania de ler bula. Então vai lá e fala assim, nossa, por que ela me prescreveu um anticonvulsivante para tratamento de endometriose? É porque esses tratamentos, eles mexem na parte neuronal para diminuição da dor. Então, a gente usa isso, né, como alinhado a um outro medicamento para a dor, né, dependendo do nível de dor que essa paciente tem. Então, a gente pode usar o anticoncepcional. Ele não é um tratamento, que a gente sempre gosta de deixar bem claro, não é um tratamento, mas ele alivia, sim, os sintomas, porque, como é uma doença estrogênio dependente, a gente usando um anticoncepcional, a gente vai bloquear o eixo dessa
dessa paciente. Então, ela não vai ter tanta ação do estrogênio e, consequentemente, vai melhorar a questão de cólica, né? Mas a paciente, não quero usar o hormônio. Existe esse paciente que não quer usar o hormônio. Então, como que a gente faz? Aí a gente associa essas medicações que eu falei, ou anticonvulsivante, né? Com um paracetamol, uma dipirona, um ibuprofeno. A gente vai vendo ali o que melhor responde para ela. Junto com aquele desinflamar do organismo, né? Uma atividade física, né? Que isso ajuda muito a desinflamar. E alimentação. Então, existe alguns alimentos que acabam inflamando um pouco mais as células endometriais ali fora do útero e gerando um pouco mais de dor. Eu sempre falo para paciente, só que assim, é pouca evidência científica em cima disso, tá? Que eu vou falar agora. Não tem muito estudo. Mas eu vejo na prática clínica, eu falo para paciente, quando ela tem suspeita de endometriose, eu falo, vamos tirar tais alimentos que geralmente inflamam mais essas células e vamos ver se vai melhorar a tua dor? Vamos fazer essa experiência por 30 dias. Olha, eu acho que nunca voltou uma paciente para mim e falar assim, não melhorou. Todas falam que melhora. Então, a gente vê que a alimentação é muito importante no tratamento da endometriose, porque ela realmente muda o processo do tratamento da dor dela. Certo. E, doutora, quando a gente fala do tratamento com anticoncepcional, de emendar cartelas, seria para não ficar fazendo novos focos, é isso? Porque daí você não vai ficar menstruando. Na verdade, ali o anticoncepcional de emendar cartela seria mais para não ter o sangramento, né? Porque, na verdade, você já tá bloqueada usando o anticoncepcional, porque o sangramento, ele não é erroneamente, né? A população fala, eu menstruo usando anticoncepcional, mas não é uma menstruação, né? Então, assim, os ovários, quando a gente toma um anticoncepcional, a gente praticamente coloca os ovários para dormir, então ele para de produzir os hormônios dele, né? Então, assim, o que acontece nas pausas do anticoncepcional é um sangramento por privação de hormônio. Então, eu tomo hormônio, eu paro o hormônio, eu sangro. Isso é esperado, não porque eu estou menstruando, é diferente. Então, a mulher que não toma anticoncepcional, essa mulher menstrua. A mulher que não toma anticoncepcional, ela não menstrua. A mulher que toma anticoncepcional, ela não menstrua. É um sangramento por privação de hormônio. Porque o que é a menstruação? Com os hormônios, né, que o ovário vai produzir, a gente cresce o tecido de dentro do útero, que é o endométrio. Então, o endométrio, ele cresce e daí, esperando uma gestação. Não gestou, ele vai descamar. Isso é a menstruação. Então, é o descamamento do endométrio que cresceu, esperou a gestação, não aconteceu. Então, ele descama para começar um ciclo novamente. Então, isso acontece na paciente que não toma anticoncepcional. A que toma anticoncepcional, então, eu tomo anticoncepcional, eu não deixo esse endométrio crescer. Então, não é descamamento do endométrio, aquele sangramento. É só por conta que você toma hormônio. Então, parei o hormônio, eu sangro por privação de hormônio. É diferente. Então, não é esse sangramento que vai provocar a endometriose. Não, esse não. E aí, é por isso que quando a mulher quer engravidar, ela para o anticoncepcional e não é, às vezes, no primeiro mês que ela parou, que ela vai engravidar. Então, tem que esperar um pouco, dar uma regulada e fazer todo esse processo que você está falando, como se fosse uma mulher que não toma mais anticoncepcional por um tempo. Tem mulheres que demoram, né, para voltar a ciclar bem certinho, depois pode demorar ali até uns 6 meses para organizar o ciclo depois que para um anticoncepcional, mas tem mulheres que nem chega a menstruar e engravida. Mas a chance disso acontecer é menor, né? A gestação hoje, um casal conseguir gestar, os dois não tendo nada, no ciclo é 20%, então não é muito alta, né? Então depende muito de mulher para mulher. Certo. Mas parou, pode ter chance. Pode. Parou o anticoncepcional. Inclusive esqueceu, não tomou direito, pode ter chance. Ou toma de vez em quando sim, de vez em quando não. Não resolve, porque o É como se não tomasse. Porque o anticoncepcional, na verdade, ele tem uma eficácia de 99, alguma coisa por cento, né? Mas eu brinco com as pacientes que o único método que é 100% é o método de você não ter relação. Todos os outros, até a laqueadura tubária tem suas falhas, né? Tem mulher laqueada que engravida. Então, você não tomar um anticoncepcional da forma que tem que tomar, tem o risco de gestar.
E aí tem essa coisa de tomar sempre no mesmo horário? Ou não? Todo dia. Todo dia, mas não precisa, não é aquele negócio assim, tem que ser exatamente no mesmo horário, senão não vai fazer efeito. Hoje, os anticoncepcionais, eles podem, a não ser a mini pílula, que essa sim tem que ser certinho, porque ela tem uma vida útil dela um pouquinho mais curta. Só não pode ser tomar de vez em quando sim, de vez em quando não. Esquecer 2 dias, tomar 3, esse não funciona. Certo. E aí, a questão do DIU, seria um tratamento também medicamentoso? A gente tem estudos, né, da endometriose, não tanto quanto os orais, né? Os orais têm muitos estudos, e do DIU e tanto do Implanon, né? O Implanon, que é aquele no braço. E até te perguntar, porque isso aí agora tá pelo SUS também. Tá pelo SUS. Uhum. E aí, como é que é? Tem gente que fica meio com receio, assim, será que vale a pena usar, não vale? O Implanon hoje, ele é o método mais seguro que tem para quem não quer engravidar. Então, assim, se você chegar no meu consultório e falar assim, eu quero o método mais seguro que para eu não engravidar, Implanon. Inclusive, ele é superior a uma laqueadura tubária. Mulheres laqueadas engravidam mais do que mulheres que usam Implanon. Então, ele é um ótimo método contraceptivo. Ótimo. Qual que é o problema dele em algumas pacientes? Ele pode causar um sangramentinho de escape. Então, tem pacientes que coloca ele e fica sangrando por dias. E isso não quer dizer que ele não está funcionando como anticoncepcional. Ele está funcionando. Porém, tem paciente que não gosta, né? Porque daí você acaba tendo que ficar ali com carefree, porque não sabe quando que vai vir. Então, isso, ele pode acontecer. Como tem mulheres que não sangram com ele, e tem mulheres que sangram uma vez a cada 3 meses, ou uma vez no mês. Então, o padrão de sangramento do Implanon, ele é bem variável. Depende muito da paciente. Então, não tem como a gente, como médico, prometer, olha, vai ser assim. A gente fala assim, põe e vamos ver como que vai ser. Talvez seja maravilhoso se eu não tenha tanto sangramento, como pode ser que fique um sangramentinho chato ali na calcinha. E a questão do emocional, da saúde mental aí, com DIU, com Implanon, ou de engordar, que é uma coisa que a mulherada sempre quer fugir disso aí. Tem alguma relação? Não, engordar não. Hoje, nenhum dos dois, nem DIU, nem Implanon. Não, tem um método, o que é cientificamente comprovado que engorda é o injetável trimestral. DIU e Implanon não. Então, pode ficar tranquilo com essa questão de engordar. E mexendo psicológico aí, o DIU ou o Implanon, você... É que assim, por exemplo, o DIU, ele é um método que ele não corta a ovulação. Então, a mulher, o ovário, ele continua funcionando, continua produzindo os hormônios. Então, a oscilação hormonal da mulher, TPM, pode acontecer com o DIU, porque o DIU não corta a ovulação. O Implanon, ele corta, ele é como um oral. Corta a ovulação, então é mais difícil a mulher ter essas oscilações de humor com o Implanon. Seria até mais estável. Uhum. E para a endometriose, tanto faz o DIU ou o Implanon? Então, igual eu tava falando, a gente não tem muitos estudos disso, mas os poucos que a gente tem fala bem a favor deles. Então, assim, seria uma opção boa de a gente tentar na paciente com endometriose, tanto o DIU quanto o Implanon. E quando você já está um tempo com um método contraceptivo, é interessante modificar isso ou não precisa? Time que está ganhando não se mexe. Como é que é? Time que está ganhando não se mexe. Porque a chance de a gente trocar e não funcionar é grande. É grande. Uhum. Bom, e aí você falou que o outro tipo de tratamento seria um tratamento cirúrgico. É uma vídeo. Uhum. E aí, assim, quando você fala em tratamento cirúrgico, você fala de tirar os focos, né, do endométrio, da endometriose. Mas eu não posso formar se eu já tenho um corpo que produz esses focos. Eu tenho essa doença, endometriose. Quando eu faço um vídeo, eu, resolvo o problema da endometriose, curo a endometriose, vamos colocar assim com todas as palavras, ou eu posso vir formar outros focos de endometriose? Essa é a parte triste. Pode formar, né? Pode formar. Então, assim, por isso que a paciente, por exemplo, que a gente suspeita que a infertilidade é por conta da endometriose, o que a gente orienta? Faz a cirurgia, se recupera da cirurgia, recuperou,
engravidar o mais rápido possível, porque os focos podem voltar. E é bem comum, a gente já vê no consultório, muitas pacientes que já operaram, voltam, depois de um tempo ter dor, volta, vai pesquisar endometriose de novo. Então, por isso que, assim, a cirurgia, ela é muito boa, porque melhora essa questão, mas pode voltar. Por isso que se a gente consegue ali um tratamento que não é cirúrgico, a paciente melhorar a qualidade de vida e ela não precisar ir para uma cirurgia, né? Então, é de bom grado, né? Melhor do que ter que ir para uma cirurgia e depois acabar voltando. Mas tem casos que tem que ir, porque o tratamento ali na medicação não é o suficiente. A paciente ter que ir para o pronto-socorro de tanta dor. Então, tomar remédio na veia. Então, assim... Tem que pesar bem o que é mais viável para o paciente. Tem pacientes que vai se dar super bem com o tratamento clínico ali. E tem pacientes que, infelizmente, vai ter que ir para uma cirurgia. Doutora, e falando no emocional de um paciente de endometriose, tem alguma relação? Você, já que é um paciente mais inflamado, vamos colocar assim, né? É um paciente emocionalmente que se vê alguma diferença? Sim. É um paciente muito agitado? É um paciente muito inflamado mesmo? Como é que é? Ou é um paciente assim de boa? Como é que é? O emocional interfere nisso? Interfere. Inclusive é um tratamento conjunto com o ginecologista. Então a gente tem que tratar junto a nutricionista, com a alimentação, o psicólogo com terapia, né? Porque é um paciente que sente mais dor, né? E às vezes pode somatizar essa dor também, né? Então precisa ter esse acompanhamento. E uma coisa muito importante que eu não falei, que faz parte do tratamento da endometriose e que ajuda muito na dor, é a fisioterapia pélvica. Então, fisioterapia pélvica é um tratamento excelente para paciente que não quer, por exemplo, usar um hormônio, ou mesmo tomando hormônio ainda tem dor, fisioterapia pélvica. Lógico, a paciente vai ter que ter paciência, porque não é 10 sessões, não é 15 que vai resolver. Às vezes ela vai ter que fazer 30, 60, 90 sessões, então, mas vai trazer resultado. Então, fisioterapia pélvica aí é a cerejinha do bolo ali para tratamento de endometriose. E junto também, fisioterapeutas, muitos trabalham com acupuntura, né? A acupuntura também pode ajudar muito nesse processo de dor para elas. Agora, doutora, para terminar, eu vou fazer um jogo rápido com vocês, você vai me dizendo se é ou não é, tá? Se é fake, se é real, como é que é. Então, vamos lá. Quando eu falo em dicas para engravidar aqui, ajuda de medicamentosa se faz necessário? Para engravidar? Depende. Tem pacientes que não ovulam todo mês. Essas pacientes, talvez a gente precise usar um medicamento para induzir a ovulação, né? Aqueles ciclos bagunçados. Aqueles ciclos bagunçados. Mas a paciente cicla e tá tudo bem. Hoje, na verdade, é uma suplementação. Quando a paciente começa a querer tentar engravidar, o ideal 3 meses antes a gente usar ácido fólico. E vai usar até engravidar e depois grávida ainda por um tempo. E aí, esse tipo de paciente é um paciente, inclusive, que a gente trata bastante na acupuntura na clínica. Que é aquele que tem dificuldade de engravidar, mas é por bagunça de ciclo mesmo, né? Que aí já tá, às vezes, acompanhando com ácido fólico, com médico e tal, e ele fala, viu, vai lá e faz uma acupuntura aí pra controlar essa ansiedade já, e vamos focar diferente. Porque às vezes a pessoa coloca na cabeça também, né? A ansiedade, eu brinco, parece uma coisa que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. A ansiedade atrapalha muito quem quer engravidar. E a gente vê muito no consultório, quando a paciente senta e fala assim, eu não aguento mais, não quero mais, desistir. Dá um mês, tá grávida. Aí, ó, é desse jeito. Bom, a cirurgia, se é feita uma cirurgia da endometriose, 12 a 24 meses para engravidar depois. Isso. Recuperou, vamos engravidar. Esse é verdadeiro, então não pode esperar muito. Não, recuperou da cirurgia, já começar a tentar engravidar, porque assim, a gente não sabe se esses focos vão voltar ou não, né? A chance que voltem, então, quanto antes, melhor. E se nada dá certo, tem a fertilização in vitro? Tem, se nada der certo, tem essa possibilidade. É um custo maior, né? Mas tem casos que tem que ir para uma fertilização. E quando eu falo, então, em endometriose, eu penso numa dieta, então, anti-inflamatória, que aí...
ômega 3, frutas vermelhas em especial aí, vegetais, fibras, tem que entrar nessa dieta. Tem que entrar e tirar o açúcar, que é extremamente inflamatório, né? Café, álcool. O álcool, né? Inflamatório também. Retirar ultraprocessados. Em alguns casos, eu até comento com as pacientes a gente tirar o glúten e a lactose, ou pelo menos diminuir, pra gente ver se tem um efeito na dor. E geralmente tem, mas não porque é intolerante à lactose ou ao glúten. Não tem essa relação. É mais porque em algumas pacientes esses alimentos podem gerar mais inflamação lá naquelas células da endometriose e gerar mais dor. Né? Então, é para todo mundo isso? Não é para todo mundo. A gente vai ter que fazer uma experiência e ver se para você isso é verídico. Isso funcionou em 30 dias, você diminuiu ali na tua dieta? Funcionou. Então, pode ter relação, né? Então, tentei, tirei, não fez efeito nenhum. Volta a comer, porque de nada adiantou. O café nem tanto. O café, ele pode ser tomado ali, assim, lógico, que existe tudo uma moderação, Sim. né? Até para quem tá tentando engravidar, o ideal é não se esbaldar, porque a cafeína pode atrapalhar o processo de gestação, né? Os energéticos. O energético também, então, uma xícara de café no dia ali não tem problema, 2 xícaras. Exercício, então, fazer, principalmente uma caminhada, um pilates, fazer algum exercício mesmo, inclusive para dar uma acalmada nessa mulher. Isso, exercícios que desinflamem, né? Então, musculação, pilates, corrida, exercício. E o calor local ajuda? Se eu tô para dar uma aliviada na minha dor, as bolsas de água quente que o pessoal utiliza aí, às vezes para uma cólica, alguma coisa. Sim, é uma opção de tentar também, né? Mal não faz. E às vezes tem que entrar com analgésicos, como Sim. você falou, dependendo do grau da dor. E anti-inflamatório entra também? Sim, tem pacientes que acabam tendo que usar anti-inflamatório todo mês. Então, pode ser que sim. E cuidar da saúde mental, então. Diminuir o nível de estresse, o nível de ansiedade. E a qualidade do sono interfere aí? Pode interferir por conta da dor, né? Então, muitas pacientes acabam não dormindo bem nos dias que tem muita dor por conta mesmo da dor. Então, por isso que o principal tratamento aí é a gente melhorar a dor da paciente. E aí, às vezes, a psicoterapia, pode ajudar. A yoga, a meditação, tudo isso pode ajudar. Com certeza. E o acompanhamento médico, então. Esse é principal, você já colocou aqui da fisioterapia pélvica, muito bem lembrado, porque é uma fisio que realmente, né, dá bom resultado. Mas o acompanhamento médico aí, então, para ver essa terapia hormonal necessária aí, e talvez até a cirurgia, que igual você falou, primeiro sempre se tenta o mais conservador, mas se nada der certo, cirúrgico, é a opção que se tem. Certo, doutora? Acho que a gente trouxe muita informação aqui sobre endometriose. Vai ficar o convite para você voltar mais vezes. Deixa pra gente o teu contato, onde que você atende. Se a pessoa ficou meio na dúvida aí, será que eu tenho endometriose? Porque eu tenho uma dor muito forte mesmo no período menstrual. Às vezes ainda tá nos primeiros ciclos menstruais, sei lá, começou a menstruar aí há 4, 5 anos. Mas todo ciclo menstrual é um sofrimento sem fim. Então, como é que faz aí para consultar com você? E quais são suas considerações finais em relação à endometriose? Minhas considerações finais, então, é o seguinte. A dor, ela, lógico, ter um pouquinho de cólica, um pouquinho de estufamento abdominal, ela é comum, pode ter, né, no ciclo ali onde a gente vai menstruar, mas um estufamento importante, porque tem paciente que parece até que tá gestante de 20 e poucas semanas quando menstrua, é muito estufamento e muita dor, isso não é normal. Antigamente falava assim, tá menstruada, é normal. Não é normal. Vamos investigar, vamos ver se é endometriose, existe tratamento, tem paciente que fica, não faz nada quando tá menstruado, porque dói, porque não consegue levantar da cama. Isso não é vida, isso não é normal. A gente precisa devolver, o que eu sempre falo, qualidade de vida, né? É verdade. E para quem quiser e precisa de uma consulta, eu atendo na Clínica Medina e no Hospital São Lucas. Então, vai deixar os contatos aí pro pessoal conseguir entrar. E o meu Instagram é Gineco Roberta Kirchner.
Então vai ficar todos os contatos aí da doutora. Obrigada, doutora, por ter vindo. Vai ficar o convite para você vir mais vezes, porque dentro da gineco tem muita coisa pra gente falar, né? Nossa, muita. Teria assunto para todos os dias do ano. É verdade. Então a gente vai deixar os contatos da doutora aí. Na link da doutora lá vocês conseguem agendar direto a consulta. A doutora atende vários convênios. São Lucas atende praticamente todos os convênios. Na outra clínica que ela citou aqui, ela atende particular, mas atende Unimed também. Muita gente pergunta, doutora, atende Unimed? Não atende? Atende Unimed, né? Então, assim, ela atende outros convênios, né? Acho que a maioria, no São Lucas, a maioria. Na outra clínica, ela atende alguns convênios. Mas você, com certeza, vai conseguir ser assistida aí pela doutora. Então, vai ficar tudo na descrição aí. Clica lá e agenda sua consulta. E se você não consultou ainda com o ginecologista, esse ano aí não fez seu preventivo, que todo ano tem que fazer preventivo. Gente, menstruou, tem que fazer preventivo, né, doutora? Na verdade, agora é um novo podcast. Mudou o preventivo. Agora tem um que pode ser a cada 5 anos. Olha só aí, ó. Então esse vai ficar aí pra gente conversar daqui uns dias. Você vai vir falar sobre esse, hein, doutor? Porque assim, ó, preventivo a gente sabe que tem que fazer. Os seus exames, aproveite se você ainda não fez, às vezes, um check-up, um exame de sangue, pra ver teu diabetes, teu colesterol, teu triglicérides, enfim. São exames de rotina que a gente tem que fazer todo ano. Vai lá na doutora, marca uma consulta, já fala, doutora, você pede pra mim um check-up pra mim ver se tá tudo bem. Qualquer coisa a doutora vai te orientar ali, se não for com ela, ela vai te encaminhar para um colega específico, né? E se for coisas mais básicas ali, a doutora mesmo já te dá as orientações do que você tem que fazer e vai dar tudo certo, né? Mamografia, dependendo da idade, a doutora vai lá, já vai avaliar e falar, você nunca fez mamografia, já fez, tem que fazer, ou esse é um ultrassom, que exame você tem que fazer aí junto com o teu preventivo aí na tua consulta. Então, se você ainda não fez, já estamos quase no meio do ano, já é momento de pensar e colocar aí no teu checklist, coloca um certinho lá, agenda essa consulta e já resolve essa questão aí, porque doença da mulher, gente, assim, ó, é algo que se a gente não cuidar, as consequências são complicadas, mas se a gente estiver sempre acompanhando certinho, olha, você vive até os 100 com muita saúde e longevidade aí, não é, doutora? Com certeza, e principalmente mulher, né? Mulher, mãe, ela acaba cuidando de todo mundo e acaba esquecendo dela. Então, vamos olhar para nós, porque a mulher precisa estar com saúde para cuidar de todo mundo. Então, agenda uma consulta e faz o seu check-up. E é bom que a gente já tá falando em maio, hein? É um mês mais direcionado para as mães aí. Já passou o 8 de março, o Dia da Mulher. Outubro se fala muito por causa do Outubro Rosa, mas não precisa esperar até outubro, não. Já se organiza, agenda a tua consulta aí, já deixa essa resolvida. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.